para você que está aí assistindo a aula, né? Nós estamos aí dando continuidade à nossa adaptação de Direito Civil 3, certo? E agora, finalmente, vamos entrar na parte dos contratos em espécie, começando com ele, que talvez seja mais famoso, né? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fez, de alguma forma, contrato de compra e venda, né? E aí, gente, ele está no artigo 481 do Código Civil, né? Olha só, vamos lá, vamos tentar ser o mais breve possível para a gente dar conta aí do curso, né? Quatrocentos e oitenta e um. Cumprimento. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, tá? Em síntese, é isso o contrato de compra e venda. Um tem alguma coisa, que pode ser uma coisa móvel ou imóvel, e o outro tem o dinheiro. Um quer comprar, o outro quer vender, né? Daí dá match, né? Dá resultado, dá uma coisa boa aí. Eu quero vender o meu carro, você quer comprar um carro, nós nos encontramos e sai negócio, né? Esse é o contrato de compra e venda, certo? E aí, gente, desse conceito a gente já pode tirar alguma coisa aí, tá? Ou seja, ele é um contrato translativo, certo? O que acontece? Eu vou transferir a propriedade de alguma coisa, tá? Só que alguma coisa que é importante a gente entender desse tipo de contrato. O contrato, por si só, não transfere a propriedade. E aí nós vamos ver as particularidades, tá? Por quê? O que acontece? Para coisas móveis, a propriedade se transfere com a tradição. Os bens imóveis, com o registro na matrícula do imóvel da propriedade da pessoa, né? Vai estar lá registrado na matrícula do imóvel quem é o proprietário, registro do contrato público de compra e venda, né? Então, o que acontece, gente? O contrato, por si só, tá? A existência de contrato de compra e venda não quer dizer necessariamente que a propriedade foi de fato transferida. Eu posso ter um contrato de compra e venda do veículo e nunca ter posto a mão nele. A propriedade para bens móveis se transfere com a tradição. O que é a tradição? Entrega. Eu entrego a chave do carro, está aqui o carro, você agora é o proprietário dele. Tá? Enquanto isso não acontecer, eu não transferi a propriedade, certo? Então, olha só, já vamos colocar aqui, ó, coisa móvel, ó, propriedade móvel, é bem importante ressaltar, propriedade móvel se transfere por tradição. Propriedade de coisa móvel se transfere com a tradição. O que é a tradição? A entrega da coisa, certo? E aí, a propriedade imóvel se transfere, pelo registro do contrato, né, pública do contrato de compra e venda
E no cartório de registro imobiliário, no CRI, cartório de registro imobiliário, tá? Então, aqui, no caso dos bens imóveis, o contrato é só promessa, tá? O contrato aqui, a simples existência do contrato não transfere propriedade, certo? O contrato aqui é só compromisso entre as partes, que é o chamado contrato de gaveta. Quem nunca ouviu falar aí que tem problema? Só tem um contrato de gaveta, nunca registrou, porque geralmente esses registros são caros, né? Quem já lidou com esse tipo de coisa de compra e venda de uma casa, de um terreno, de uma fazenda, sabe que é caro. Então, às vezes, as pessoas não têm dinheiro e fica protelando, só que aí ela corre o risco de não estar 100% ali garantida a propriedade dela, certo? Então, quem tem aí alguma coisa nesse sentido e não está regularizado, corra atrás de regularizar, tá? Contrato nesse tipo aqui é só compromisso, é a tal da promessa de compra e venda entre as partes. Ele efetivamente só traz assim efeitos e transfere a propriedade com o registro dele, certo? Olha só, onde que está isso? Artigo 482. Tá? Vamos ver aqui o artigo 482. Peraí. Olha só. A compra e venda. Peraí. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Tá? Vai ser só compromisso. Beleza? Enquanto não registrado. Para bens imóveis. Para bens móveis, um veículo, uma moto, uma mesa, um guarda-roupa, qualquer coisa aí que vocês pensarem, um computador, é na tradição. Se transfere já a propriedade. Certo? Vamos lá. E aí, gente, nós vamos falar agora da natureza jurídica do contrato de compra e venda. Natureza jurídica. Vamos lá. Primeiro, tá? Ele é bilateral. Ou também, né, sinalagmático. O que isso quer dizer? Que ambas as partes têm obrigações, tá? Tá? Direitos e obrigações de ambas as partes. Tá? Ambos são devedores e credores um do outro. Tá? Eu que vendi meu carro, eu sou devedor da entrega do veículo e credor do dinheiro. E o quem comprou é credor da entrega do veículo e devedor do dinheiro, certo? Então, ambas as partes têm obrigações entre si e ambos são devedores e credores um do outro, certo? Segunda característica aí, ele é contrato oneroso. Tá? Por gratuito vai ser outra coisa, vai ser doação. Agora, compra e venda se presume que seja oneroso. Se eu estou comprando, é porque eu estou pagando, certo? Se eu estou vendendo, é porque eu estou recebendo, certo? Então, aí se traduz por si só, mas vamos pôr aqui, ó, tá? Sacrifício patrimonial
patrimonial de ambas as partes. Um perde a propriedade e ganha dinheiro. O outro perde dinheiro e ganha propriedade, certo? Então, há sacrifício patrimonial de ambas as partes. E aí, mais uma característica é comutativo. O contrato de compra e venda é comutativo. O que isso quer dizer? Ambas as partes sabem de antemão, quais serão suas prestações. Eu sei que eu tenho que entregar se eu estou vendendo, e eu sei o que eu tenho que receber. E o outro sabe o que tem para receber, né? Para do imóvel e sabe o que tem que pagar. Ambas as partes sabem as suas obrigações. Eu tenho que entregar o carro e receber o dinheiro. Já a outra parte tem que me dar o dinheiro e receber o carro. Entendeu? Eles sabem de antemão quais são as suas obrigações. Certo? E aí, gente, só que daí nós temos uma exceção, tá? Pode conter, né? Compra e venda aleatória. Futura. Bom, um exemplo que a gente sempre vê aqui no nosso estado do Mato Grosso é compra e venda antecipada, né? Venda antecipada de produto agrícola, de soja, de milho, de algodão, uma coisa que às vezes nem foi plantada ainda, a pessoa já está vendendo. Ah, vou plantar ainda tantos hectares e a média de produção é tanta, então eu me comprometo a já vender antecipadamente, sem nem ter colocado uma semente lá no chão. X sacas de soja, X sacas de milho, tantas arrobas de algodão e aí por diante, certo? Só que o que acontece nesses casos? Ele está vinculado a um evento futuro, a uma coisa que vai acontecer ainda, certo? Então, ele pode ser, sim, a venda de coisas futuras, que são as vendas aleatórias, tá? Onde que está isso? Está nos artigos 458 a 461 do Código Civil, tá? Ah, deixa eu colocar aqui um quadro específico, porque nós vamos dividir aqui esses casos, então não vai caber aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui venda aleatória. Em específico. Né? Compra e venda aleatória. Primeiro caso, nós temos de venda de coisas futuras. Venda de coisas futuras quanto à existência. Que é o artigo 458. E aí, nós temos também venda de coisas existentes. Venda de coisas existentes
mas expostas ao risco. Tá? Mas exposta ao risco. E aqui a existência e também a quantidade, exatamente. Artigo 459. Esqueci desse, tá? E aí, a venda de coisas existentes, mas expostas ao risco, que é o artigo 460. Tá? Vamos lá ver. Ó, se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito alienante a todo preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Tá? Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá e o alienante restituirá o preço recebido. Tá? 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse, ou em parte ou em todo, no dia do contrato. 461. A alienação aleatória, que se refere ao artigo antecedente, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a coisa. Tá? Então vamos lá falar alguma coisa desses artigos aqui que a gente acabou de ler. Primeiro, 458. Se o contrato for aleatório, então, ou seja, se estiver prevendo alguma coisa ali futura que vai acontecer, que vai existir, ou na própria existência da coisa, ou em relação à quantidade, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, ou seja, se um dos contratantes assumiu o risco de não existir coisa, de não conseguir cumprir o contrato lá na frente, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Isso que acontece muito nos contratos aí futuros mesmo de venda agrícola, né? Até um tempo eu tinha pego uma ação em que o cara tinha firmado o contrato de entrega de X quantidade de sacas de soja da safra tal, e ele não conseguiu entregar nada. Daí ele estava alegando que ele tinha que entregar daquela safra e coisa. Só que acontece? Ele que não entregou o banco, a empresa, a corretora, não lembro qual que era a parte autora que estava executando, ela já tinha pago o preço, cara, então tinha que entregar a mercadoria, certo? E não precisa ser a soja daquela safra. Ele estava interessado em comprar a soja. Não precisa ser exatamente plantado naquele lugar, coisa é bem fungível. Então eu posso entregar outra safra, outra soja, outra coisa de outra área que cumpra o preço, tá? Ou seja, assumir o risco de não existir uma das partes, a outra pode exigir o preço, tá? Se for aleatório, 459, se for aleatório, por serem objeto de coisas futuras, tomando o adquirente, ou seja, aquele que está comprando, né, a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, ou seja, que é quando o comprador assume o risco da existência da coisa, tá? Terá também direito alienante a todo preço, desde que da sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Aqui explica mais ou menos isso, ó. O adquirente assumiu o risco.
Ele tem que pagar o preço e o outro tem que entregar. Lembra? São sinalagmático o contrato, a obrigação. Então, eu também não posso ficar exigindo de receber sem pagar. O que ele está falando aí? Você tem que pagar o preço. E eu vou te entregar o negócio. Entendeu? Ou daí depois resolve o contrato e vira perdas e danos. Certo? Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido, que é o que a gente estava falando aqui. 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, ou seja, já existe, né? Mas expostas a risco, ou seja, ó, tá aqui, mas eu não me comprometo a guardar, a depositar e assumir o risco pela existência dela a partir do contrato que a gente fez, tá? Assumido pelo adquirente, terá igualmente direito ao alienante a todo preço que ele está vendendo, vai receber, posto que a coisa já não existisse, em parte ou em todo, no dia do contrato. A alienação aleatória que se refere ao artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco a que no contrato se considerava exposta a coisa. Certo, gente? Então, paramos aqui a exposição dos artigos, voltamos para o quadro, né? Então, olha só. E, ainda falando da natureza jurídica. E, é um contrato consensual, ou seja, depende da vontade das partes, certo? Depende da vontade das partes, livre, espontânea vontade. E pode ser formal, pode ser formal, solene, né? Exigir forma escrita, forma especificada em lei, ou informal, os dois. Ou informal, tá? Gente, solenidade aqui, tá? Ela está relacionada à escritura pública. Certo? Escritura pública e não necessariamente a forma escrita. Tá? Escritura pública e não que tenha que ser forma escrita. Até porque o contrato de compra e venda de um imóvel ele exige essa forma solene, escritura pública, e ele não aceita a simples existência de um contrato escrito, que é o famoso contrato de gaveta. Se a forma solene, formal, fosse só em relação à parte escrita, qualquer contratinho já formalizava a compra e venda de um imóvel, mas não é bem assim, porque a solenidade aqui é a escritura pública e o registro no cartório de imóveis, certo? E informal, pode ser oral, pode ser verbal, gestual, contrato de compra e venda, certo? Exemplo, leilão. Ah, eu levantei a mão, dei o lance lá. É uma demonstração de vontade, é um contrato. Imagina, se eu fosse vender, por exemplo, estou vendendo aqui meu computador aí para algum aluno, eu tivesse que ir lá no cartório registrar contrato de compra e venda do notebook. Imagina a bagunça que ia ser isso aí, né? Então, tem contrato de compra e venda, geralmente em questão de coisas móveis, que não se exige contrato algum, né? Você pode estabelecer ele, você pode formalizar ele sem ter contrato escrito nenhum, tá? E aí, também nós podemos dizer que E aí, exige-se para imóveis a escritura pública quando o valor do bem imóvel for superior a 30 salários mínimos, que é praticamente todos, né? Ou vocês encontram aí terreno e casa por menos de
Hoje o salário mínimo deve estar em 1.300, né? Uns 40 e poucos mil, que casa, que terreno que acha aí por menos de 40, 50 mil reais, né? Quase nenhum. Então, é muito raro de acontecer de você conseguir comprar um imóvel que não exija a escritura pública de compra e venda, tá? E aí, por último, né? A compra e venda é contrato típico. Contrato típico, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente está falando do direito, não é que acontece no dia a dia, tá? É que ele é tipificado em lei, positivado, né? Você tem forma, você tem todo um tratamento, você tem todo um regramento legal que disciplina o contrato de compra e venda. E tanto pode acontecer de você ser regulamentado pelo Código Civil, como pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, você vai ter contratos de compra e venda que, ora, vão ser regulamentados, vão ser dirimidos, né? Vão ser validados e discutidos pelo Código Civil e outros pelo Código de Defesa do Consumidor, dependendo da natureza do negócio, certo? E já terminada essa primeira parte, essa introdução, nós vamos agora já aprofundar o estudo falando dos elementos constitutivos da compra e venda. Elementos constitutivos. Elementos constitutivos. Primeiro, partes. De partes para ter o contrato de compra e venda, né? Que é o comprador e vendedor. Não precisa de divagação. Comprador e vendedor. Tá? E aqui você precisa a vontade livre, né? Partes. Vontade livre. Vontade livre. É o consenso, já está implícito aí, né? E sem vícios. Certo? Você precisa também, obviamente, da coisa. Se você está comprando e vendendo, você está comprando e vendendo algo, né? Uma coisa, tá? Você precisa do preço, visto que ele é oneroso, que é compra e venda. Então, precisa do preço, né? Esses são os elementos principais aí, constitutivos do contrato de compra e venda. Primeiro, preciso saber quem está comprando e quem está vendendo. Depois, eu preciso saber o quê. O que está sendo comprado e vendido. E, por último, eu preciso saber do preço. Por quanto se está vendendo e comprando essa coisa. Certo? E aí, em relação às partes, vamos agora destrinchar a questão das partes. Como a gente já falou aí, precisa ter vontade, né? Consenso entre as partes. Então, isso já, o aluno mais atento já vai ter falado o seguinte: precisa ser capaz. As partes devem ser capazes, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade, tá? Ou anulabilidade. Nulidade ou anulabilidade. Pode ser causa tanto de nulidade quanto de anulabilidade, a questão da incapacidade, certo? Dependendo do grau da incapacidade. Por exemplo, né? Você tem, em alguns casos, a exigência lá da outorga uxória, né? Da outorga conjugal. Você precisa, de alguns casos, autorização da sua esposa, do seu esposo, para realizar o contrato de compra e venda, certo? Muito dependendo do regime de comunhão de bens em que foi realizado
o casamento, né? A união estável, certo? E aí, em relação ao consentimento, ele tem que ser livre e espontâneo, certo? Livre e espontâneo, tá? E aí, havendo vícios de consentimento, o erro, o dolo, a coação, é anulável. Tá? Havendo qualquer erro, qualquer vício de consentimento, erro, dolo, coação, moral, estado de perigo e lesão, o contrato de compra e venda é anulável. Tá? E aí, também, outra questão que a gente coloca é a seguinte: coisa deve ser lícita. Eu tenho que estar vendendo uma coisa lícita. Eu não vou fazer um contrato de compra e venda de 500 quilos de cocaína, certo? E depois exigir o cumprimento dele caso haja inadimplência, tá? Tem que ser lícita, determinada e certa, ou determinada. Tá? Outra coisa, coisa deve ser alienável. Tá? Deve estar disposta mesmo à venda, eu posso conseguir vender. Beleza? Ah, e, por fim, né, a coisa deve ser propriedade do vendedor. Senão, eu não posso vender o que não é meu. Tá? Ah, professor, mas então, e quando acontece de ter uma procuração autorizando a venda, então está errado? Não. O cara está vendendo em nome, está representando, deu poderes, tá? Mas quem é proprietário de fato ainda é o proprietário. O cara que tem uma procuração ele não vira dono da coisa, certo? Ele só vai ter poderes para vender ela, beleza? E aí, ainda em relação ao preço, a gente falou aqui. Aqui a gente falou das partes, né? Agora eu vou falar aqui em relação ao preço. Preço. Ele deve ser certo, determinado, em moeda nacional corrente. Tem contrato de venda com moeda internacional? Tem, mas aí você tem que colocar, fixar o correspondente à moeda nacional, tá? E aí, ainda em relação ao preço, nós temos as seguintes formas, tá? Preço por cotação.
Preço por cotação. Ele está no artigo 487 do Código Civil. Vamos lá. Ó. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Então, eu posso determinar que o preço vai ser relacionado a determinada cotação, variação, índices, índices disso, índice da bolsa, cotação do dólar a não sei que dia, cotação da saca de soja no mercado, entendeu? Eu posso fixar isso, tá? Eu posso estabelecer que o preço vai ser por avaliação. Tá? Isso aqui está no artigo 485 do CC, do Código Civil, tá? Que é quando eu coloco que um terceiro escolhido vai determinar o valor. Um garageiro vai avaliar o carro e determinar o valor do carro, um corretor de imóveis vai avaliar o imóvel e determinar o preço, e etc. Ó, artigo 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Beleza? Continuando. Pode acontecer que o preço seja tabelado. Quem não ouviu falar aí da tabela FIP, né? Tabelado. E preço médio. Onde que está isso? Artigo 488. Do Código Civil. Tá? Preço tabelado e preço médio. Vamos ver lá. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios à sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. E aí é o seguinte, se tem tabela, por exemplo, carro, né? Tem tabela FIP, sei lá, outros produtos aí, tem tabela, tem, né, preço médio da saca de soja, enfim, né? Tem vários aí produtos que você encontra uma espécie de tabelamento de preços, e daí, se as partes não acordarem nisso, você vai olhar o preço médio de mercado, que nem sempre o preço médio de mercado corresponde de fato ao tabelamento. A gente sabe, por exemplo, carro, que é o mais comum, que eu acho que todo mundo já deve ter negociado um carro, pelo menos na vida, né? Ouvido falar, acompanhado, pelo menos o pai, a família fazendo isso, sabe que a tabela FIP quase ninguém alcança, né? É um preço ali ideal. Você vai ter que olhar as características do carro. A tabela FIP mexe ali com um parâmetro ideal. Mas aí o carro tem um arranhão a mais, ou a quilometragem dele está muito alta, já acionou o airbag, daí você vai ver todas as características particulares ali do negócio e estabelecer um preço, certo? Se não tiver esse preço tabelado ou convencionado as partes, se entende que é o preço médio de mercado, tá? Outra coisa, outra situação que pode acontecer é o chamado preço unilateral. Está no artigo 489, Código Civil, tá? Olha só, isso aqui é bem interessante, esse artigo aí. Vamos lá ver.
489. Nulo, ou seja, a causa de nulidade, nem é de anulabilidade. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Certo? Quer dizer que o vendedor estabeleceu um preço lá se a pessoa quis, né, pagar e tal. Agora, quando se estabelece só o preço por uma das partes e o outro não demonstra muito bem a vontade, é nulo, tá? Beleza? Vamos agora para um novo tópico. Agora para um novo tópico, tá? Riscos e despesas. Como é que funciona então? Tá? E aqui a gente já coloca que é contrato de compra e venda sinalagmático. O que é isso mesmo? É quando ambas as partes têm obrigações entre si, né? Ambos são devedores e credores uns dos outros, tá? E aí, então, gente, você tem o quê? O que isso corresponde? É uma divisão proporcional das obrigações. Certo? Divisão proporcional das obrigações. E aí, em relação aos riscos, nós já temos as seguintes características. Primeiro, riscos em relação à coisa, ou seja, entre a existência, né, da coisa, correm por conta do vendedor, certo? E tem o dever, né, a obrigação, o dever de entregá-la ao comprador. Certo? E aí, já os riscos pelo preço correm por conta do comprador. Tá? Onde está isso? No artigo 492 do Código Civil. Certo? Despesas. Com transporte e tradição, ou seja, né, a entrega efetiva, tudo bem? E tradição corre, em regra, pode ter exceção, né? Pode ser convencionado o seguinte, em regra, por conta do vendedor. Onde está isso? O artigo 490 do Código Civil. Tá? E aí, por último, despesas com escritura e registro. Quem já comprou casa sabe disso, né?
com escritura e registro serão pagas pelo comprador. Onde que está isso? No artigo 490. 490 do Código Civil. Certo? Vamos lá ver esses artigos que foram citados. 490 e 492. Ó. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Não sendo venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo e assinalando, aí que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Parágrafo 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiverem mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e modo ajustados. Certo? Voltando aqui para o quadro, deixar aqui bonitinho, para vocês pausarem depois de copiar, né? E já vamos apagar o quadro aqui para já escrevinhar mais. Escrevinhar mais coisa. Né? Vamos lá. Como a gente disse, né, já pode ter acordo entre as partes das despesas, né, os riscos com o envio ser por conta do comprador, né? Como vocês já devem ter visto aí, vocês que trabalham às vezes até no agronegócio, coisa, a cláusula FOB, Free on Board, no qual o vendedor responde pelas despesas do contrato até o embarque da coisa. Embarcou, foi no transportador e já é por conta do comprador. Certo? E aí, nós temos no artigo 491, vou colocar aqui, vou copiar ele aqui, esse aqui é interessante, ó. 491. Não sendo a venda a crédito, ou seja, né, sendo à vista, a crédito, o vendedor não é obrigado. O vendedor não é obrigado a entregar a coisa. Tá? Antes de receber o preço. Por que é importante isso aí? E é o seguinte, né? Se eu estou comprando uma coisa à vista, o vendedor, obviamente, não vai ser obrigado a entregar a coisa, a enviar a coisa, se não receber o preço. Agora, se for a crédito, se negociar, vai ser em X prestações, o cara vai imprimindo um boleto, vai pagando, aí ele tem que enviar, certo? Então, olha só, na venda à vista, diante do sinalagma, somente se entrega a coisa mediante o pagamento imediato do preço. Tá? Só que daí acontece, se por se tratar de norma de ordem privada, as partes podem afastá-la. Agora, se for convencionado o seguinte, você me entrega, depois eu pago, mesmo preço à vista, você pode sim afastar essa cláusula, certo?
E aqui, olha só. Tradição da coisa vendida, não havendo estipulação entre as partes, a entrega deverá ocorrer no lugar onde se encontrava ao tempo da celebração da venda. Então, olha só a regra aqui da tradição. A entrega, a tradição é a passagem, né, da propriedade de um para o outro. Tradição. Não havendo estipulação em contrário, né? Entre as partes, tá? A entrega deverá ocorrer no lugar onde se encontrava, onde a coisa, né? Ao tempo da celebração da venda, tá? Olha só, artigo 493 do Código Civil. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda, tá? Então, eu moro em Campo Verde. Pode acontecer muitas vezes na internet, OLX, essas coisas aradas aí. Eu moro em Campo Verde. Vendi um carro para o cara que mora lá em Querência, certo? A tradição, se não colocar no contrato que eu vou entregar o carro, ou mandar o carro para entregar lá, o cara vai pagar as despesas, se não tiver estipulação nenhuma no contrato sobre isso aí, se entende que a tradição vai ser feita aqui em Campo Verde. O cara vai ter que vir aqui buscar, tá? Onde se encontrava a coisa no momento da celebração, certo? Outra questão que a gente pode colocar. Daí diz ainda o artigo 495. Vamos ler mais os artigos aqui. Regra interessante aqui do artigo 495. O artigo 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor. Olha só. Vamos pegar o exemplo aqui. Eu tô aqui em Campo Verde, vendi o carro para o cara lá em Querência, mas ele pede para entregar em Barra do Garças. Sei lá, para um primo, conhecido dele, ou porque ele vai estar lá naquele dia, viajando, passando as férias, enfim. Se, né, qualquer coisa, qualquer questão que acontecer nesse meio do caminho, vão correr por conta, o comprador está assumindo todos os riscos dessa expedição para lugar diverso dele, tá? Artigo 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar a entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. Isso aqui é quando verificar que o cara não tem patrimônio, não vai ter como marcar com um preço ajustado, eu posso pedir o sobrestamento, deixar de entregar a coisa até que ele confirme o pagamento, tá? E aqui nós temos algumas vedações à autonomia, né? Vedações à autonomia da compra e venda. Existem casos que não são admitidos a realização de compra e venda. Tá? Agora vamos ver aí quais são. Restrições à autonomia privada.
Tá? Olha só. Nós temos, nesse caso, venda de ascendente e descendente, pai e filho, né? Está no artigo 496 civil. Nós temos restrições em relação à venda entre cônjuges. Está no artigo 499. Nós temos restrições à venda de bens sob administração. Que é no caso dos tutores, dos curadores, né? Inventariante. Está no artigo 497. Entendeu? E venda de bens. Venda de bens em condomínio. Tá? Ou venda de coisa comum. Artigo 504. Vamos ler um por um aí e depois destrinchar eles, tá? Falar melhor de cada um deles. Vamos ver aqui. Primeiro, 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tá? Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. Tá? Vamos lá destrinchar esse caso aqui, um por um. Venda de ascendente e descendente. É anulável a venda de ascendente e descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tá? Olha só. Esse aqui é o caso do pai que vende para o filho, né? Ou a mãe vende para o filho, para a filha, enfim, certo? Que às vezes, né, vamos entrar num tema bem polêmico, né? Às vezes tem aquelas famílias ricas e tal, e que daí tem aquele filho que dá problema e que só dilapida o patrimônio e os outros é que cuidam, né? Daí o pai, às vezes, quer dar preferência para esses que cuidam e vende as coisas antecipadamente para depois não ter que cair na herança, né? E vende antecipadamente para um filho para não entregar para os outros a propriedade, para não entregar para os outros a herança, tá? Então, para evitar esse tipo de fraude, de prejudicar os outros filhos, é proibido isso, certo? O pai ou a mãe só podem vender, os ascendentes só podem vender para os descendentes, caso os outros filhos deem concordância a essa venda, certo? Sob pena de anulação da compra e venda, certo? É simplesmente para proteger o patrimônio e evitar que outros filhos ou a esposa, né, seja prejudicada na divisão dos bens em eventual aí
eventual inventário, processo de herança, certo? E aí, vamos falar um pouco também sobre a questão da venda entre cônjuges, o artigo 499. Tá? Olha só, o artigo 499, vamos ver ele. É lícita a compra e venda entre cônjuges em relação a bens excluídos da comunhão. Tá? Então, você já exclui, você já explicou aí. Entrou na comunhão de bens, no regime de comunhão de bens, não pode haver essa questão de compra e venda. Tá? Então, olha só. Então, é possível a compra e venda entre cônjuges desde que o contrato seja compatível com o regime de bens por eles adoptados. Tá? Olha só. Ainda é possível, mesmo no regime de comunhão universal, a compra e venda entre cônjuges, tá? Porque existem bens nessa comunhão universal, pode acontecer de bens de uso pessoal, utensílios de trabalho, que são excluídos da comunhão do regime, mesmo que universal, certo? Então, esses bens ainda podem ser objeto de compra e venda, tá? E aí a gente vai passar um quadro aqui, resumo para vocês, aprenderem bem e colocarem no caderninho aí para não esquecerem mais, tá? Regime comunhão parcial de bens. Compreendendo? Possível, possível, quanto aos bens particulares. Tá? Comunhão universal. Quanto aos bens incomunicáveis. Possível, quanto aos bens incomunicáveis. Estão descritos no artigo 1661 do Código Civil. Tá? No regime de participação final nos aquestos. Nunca vi esse regime fazendo. Vou falar bem a verdade para você. Nunca vi. Já vi com Souza falar. Tá? Possível, possível, em relação aos bens que não entram na participação. Certo? E separação de bens legal ou convencional.
Aí, sim, né? É possível, desde que não haja ilicitude ou fraude. Certo? Então, vamos lá. Um tempinho para vocês copiarem. Beleza? Agora vamos falar sobre os bens sob administração. Questão de alienação, né, de compra e venda dos bens sob administração. Os bens sob administração, tá? Olha só. Aqui é o artigo 497 do Código Civil. Vamos lá ver. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, 1. Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. 2. Pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. 3. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros eventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre o que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, ao lugar onde servirem ou a que se entender a sua autoridade. 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Tá? Então, aí é outra restrição à questão da compra e venda. Tá? É a velha questão. Se eu sou curador, sou inventariante, estou fazendo leilão daquele bem, eu não vou poder comprar. Tá? Eu não vou poder, porque eu vou ter informação privilegiada, eu vou ter acesso a questões, eu vou poder manipular os resultados, etc. Então, se entende que essas pessoas não podem fazer compra e venda de bens sob pena de nulidade. Tá? Outra restrição, a questão da compra e venda, é de bens em condomínio, ou venda de coisa comum. Onde está isso no artigo 504 do Código Civil. Vamos lá ver. Olha só. Não pode um condômino em coisa indivisível. Importante frisar isso aqui, ó. Indivisível. Vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto portanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor, e na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Tá? Olha só, gente. Algumas observações aí que a gente vai ter que fazer sobre esse artigo, porque ele é meio complicadinho e logo de entender que tem algumas particularidades. Primeiro, está falando ali de condomínio
de coisa indivisível. É quando muitas pessoas são proprietárias em condomínio, juntas, de alguma coisa que não pode ser dividida. Por exemplo, um monte de amigo aí comprou uma casa na praia para dividirem, irem viajar juntos nas férias, etc, etc. Eu não tenho como ficar dividindo uma casa. Não tenho como dizer, eu sou dono do quarto de visitas e da cozinha. O outro lá é dono do banheiro e da sala de estar. O outro é dono do... Enfim, não tem como ficar dividindo isso, certo? É indivisível esse bem. Beleza? Diferente é dos condomínios de prédios, de apartamentos, né? Tem um prédio lá, cada um tem um apartamento. Óbvio que são divisíveis. Eu posso vender o apartamento, que eu não vou ter um problema. O apartamento que eu sou dono, não, eu sou dono em condomínio. Todo mundo é dono ali daquele mesmo prédio, cada qual do seu apartamento, sua vaga na garagem, etc. Mas são divisíveis, certo? Essa regra aí que eu não posso vender para terceiro sem antes oferecer para o condômino é para quando é indivisível. No caso da casa da praia, eu não vou poder vender a minha parte, minha cota divisível, né, minha cota ideal, sem antes oferecer para os outros condôminos. Tá? E eles vão ter que oferecer tanto por tanto, ou seja, o mesmo preço que eu estou oferecendo para terceiro, eu tenho que oferecer para eles. Certo? Porque eles vão ter direito de preferência mesmo, sob pena de anulação do meu contrato de comprimento. Tá? Mas só que, olha só, o condômino, se eu vendi para terceiro e ele ficou sabendo só depois, outro condômino pode entrar com uma ação depositando o preço no prazo de 180 dias e ele vai anular a compra e venda que eu fiz para o terceiro e ele que vai ficar com a parte do meu condomínio. Tá? Olha só o que diz aí enunciado 623 da 8ª Jornada de Direito Civil. Ainda que sejam muitos os condôminos, não há direito de preferência na venda da fração de um bem entre dois coproprietários, pois a regra prevista no artigo 504 do Código Civil visa somente a resolver eventual concorrência entre condôminos na alienação da fração a estranhos ao condomínio. Tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui no quadro uma... esclarecer bem essa questão aí. Vamos lá. Condomínio. Indivíduo. Formado de pró e indivíduo. Indivisível, né? Olha só. Quando o bem não se encontra dividido no plano físico ou fático entre os vários proprietários, que é o caso da praia, né? Todo mundo é dono da casa da praia, mas não é dividida. Não é um dono do banheiro, outro dono da cozinha, outro dono do quarto. É uma divisão fictícia, né? De cotas ideais. Tá? No caso de compra e venda, aplica-se a restrição do artigo 504. Que é o quê? Não posso vender para terceiro sem antes oferecer para os condôminos, né? Para os outros coproprietários. Agora, no caso de condomínio,
divisível, né? Ou chamado de pró-diviso, certo? Que é que acontece quando cada condômino tem a sua parte delimitada. Delimitada e determinada, que é o caso de apartamentos, né? Apartamento, vaga na garagem, eu sou dono do apartamento, eu sou condômino do apartamento 504 e da vaga de garagem, sei lá, 50. Está delimitado, está especificado o que eu sou dono, certo? No plano físico. Quando isso acontece, tá? Cada condômino pode vender. Cada condômino pode vender sua parte a terceiro. Tá? Sem precisar dar o direito, né? Sem garantir preferência aos demais condôminos. Certo? Continuando aqui a questão ainda do condômino, tá? Voltando, ó. O condômino a quem não se der conhecimento da venda, esse que tem direito, né, preferência, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos no prazo decadencial de 180 dias, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui no quadro, que isso aqui é interessante mesmo. Olha só. O condômino a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos. No prazo decadencial de 180 dias. Tá? E aqui a gente precisa o seguinte: primeiro, né? Depositando o preço, prazo decadencial. E aí a gente já sabe, você já deve estar dominando esse assunto, né? Uma coisa é prescrição, outra coisa é decadência. Prescrição, eu perco o direito da pretensão, direito da pretensão de ajuizar. E a decadência é mais forte. A decadência eu perco o direito mesmo, certo? Eu não perco só a pretensão, eu perco o direito, de fato, certo?
E aí, gente, é uma ação anulatória, tá? Ação, ele vai ter que entrar com uma ação anulatória e dele já vai ser requisito para ela o depósito judicial do preço, certo? E aí, em relação à contagem desses 180 dias, tá? Você tem doutrinas que falam pelo menos 3 versões aí. Maria Helena Diniz entende que se dará com a ciência da alienação. Silvio de Salvo Venosa mantém ele mesmo entendimentos aí contraditórios, tá? Uma hora ele se posiciona no sentido que o prazo será contado da consumação do negócio, e daí depois ele fala que o prazo deva começar a correr da data em que efetivamente o interessado tomou ciência do negócio, tá? E no caso de imóveis, da data do registro imobiliário. E Álvaro Vilaça Azevedo sustenta que no caso de bens imóveis, o prazo começa a fluir do registro imobiliário, tá? E esse entendimento já está sendo mantido aí pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e, na minha opinião, é o mais correto, exatamente porque o registro imobiliário visa dar publicidade da venda do imóvel, né, e ciência a terceiros do ocorrido, tá? E aí, por fim, no artigo 504, nós temos lá, como nós já lemos, uma lista de preferência em relação aos condôminos, tá? Primeiro, terá preferência o condômino que tiver benfeitorias de maior valor, aquele que construiu uma sede de maior valor, um paiol, falar de fazenda, né? De maior valor, tá? Segundo, na falta de benfeitorias, terá preferência o dono do quinhão maior, certo? Aquele que deu mais dinheiro, né? Tem um quinhão maior do condomínio. Terceiro, na falta de benfeitorias e sendo todos os quinhões iguais, terá preferência aquele que depositar judicialmente o preço. Certo? Então, gente, essa aí foi a primeira parte do contrato de compra e venda. Ainda temos coisas para falar, certo? Mas eu vou ter que parar a gravação agora. E daí depois a gente continua aí na gravação da parte 2, certo? Muito obrigado.